Vamos começar, certo? Olha a surpresa. Minimi, encolhi, tomei uma pílula de nanicolina, igual Chapolin Colorado, e vim parar aqui no cantinho para falar com vocês hoje rapidamente sobre estatística básica, alguns conceitos preliminares. Existem dois assuntos, dois grandes tópicos dentro da estatística básica que costumam ser explorados pelo Enem. O primeiro grande tópico é o tópico medidas de tendência central, certo? E esse é o tópico que nós vamos discutir rapidamente com base em alguns slides que eu preparei para vocês. O segundo tópico é medidas de dispersão, distribuição de frequência. Esse eu vou falar depois no estilo quadrinho, conforme a gente já fez na aula de probabilidades ontem à noite. Aproveito para reforçar, antes de começar, que os botões que vocês estão vendo em cima da janela, caso não tenham maximizado a janela, são os botões de compartilhamento, de curtir, de twittar. Por gentileza, eu agradeço demais a compreensão, a colaboração de vocês, a boa ação espartana que você pode fazer a qualquer momento, curtindo, compartilhando ou tweetando a respeito dessa aula, para que a gente continue reunindo cada vez mais pessoas aqui no Projac espartano. Nesse momento já estamos beliscando as 700 pessoas. Muito bem, vamos para o que interessa. Olha só. Quando a gente fala em média, existem várias maneiras da gente interpretar essa expressão no mundo da matemática. Existem várias categorias de médias. Quando a gente estuda, por exemplo, progressões aritméticas e progressões geométricas, a gente aprende que uma média aritmética é diferente de uma média geométrica e que cada termo, por exemplo, na PA, corresponde à média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor. Uma média aritmética para dois números é muito simples de ser calculada, basta a gente somar os dois números e dividir o resultado por 2. Já uma média geométrica, vocês têm que tomar cuidado, não é o objeto do foco do nosso estudo hoje, mas vocês têm que tomar muito cuidado. A média geométrica é dada pela raiz quadrada do produto dos dois elementos em questão. Então, no caso da progressão geométrica, por exemplo, vocês diriam que cada termo corresponde à média geométrica de seus dois vizinhos e, consequentemente, esse termo central é dado pela raiz quadrada do produto dos dois vizinhos. Quem tiver curiosidade em saber a respeito disso, procure aqui mesmo no canal do Livestream, no nosso canal do mateatc.tv. Procure a aula de progressões aritméticas e geométricas que eu dei para o intensivo agora há pouco. Pode inclusive usar lá em cima também. Tem uma caixinha de busca quando vocês visitam o canal na sua página inicial. Nessa caixinha de busca vocês podem digitar o assunto e vão descobrir não só a aula de probabilidade, aliás, de progressões, mas também vão descobrir aula de outros assuntos, N assuntos que a gente vem dando aqui desde que a gente abriu as transmissões nesse canal em agosto de 2012, certo? Muito bem. Vamos supor que eu esteja falando de alguns números, então aproveitei para representar alguns desses números usando esses cartõezinhos que vocês estão vendo aqui. Por exemplo, número 2, número 4, número 7, em seguida número 7 de novo, número 5, agora número 3, número 2, número 4, número 9 e número 7. Vamos falar de 10 números para simplificar, inclusive, o cálculo da média aritmética. Se eu pedisse que vocês calculassem a média aritmética desses números, o que vocês fariam? Vocês fariam para 10 números a mesma coisa que nós faríamos para apenas 2, se estivéssemos falando da média aritmética a que corresponde cada termo em relação aos seus vizinhos numa progressão. No caso de 2 termos, vocês somam esses termos e dividem o resultado por 2. No caso de 10 termos, naturalmente, vocês irão somar todos os termos e dividir o resultado por 10. Observem que a soma dos termos dá 50. 2 mais 4, 6 mais 7, 13 mais 7, 20 mais 5, 25 na primeira linha. Na segunda, 3 mais 2 dá 5 mais 4, 9 mais 9, 18 mais 7, 25. Na segunda linha também, a soma de todos os termos dá 50. O que significa que a média aritmética desses números será dada pela soma de todos eles dividida por 10, na medida em que são 10 as observações que vocês estão fazendo. Soma dividido por 10, 50 dividido por 10, resulta em 5 nessas condições. Soma sobre 10. Vocês notem, só a título de curiosidade, tá, gente? Porque não vão pedir que vocês façam isso a menos que forneçam um monte de informações extras no enunciado, já que vocês não podem usar a calculadora. Se vocês fossem calcular a média geométrica desses números todos, vocês teriam que tirar a raiz de índice 10, a raiz décima
do produto desses 10 números. Imagina, 2 vezes 4 vezes 7 vezes 7 vezes 5 e assim sucessivamente, até chegar no resultado do produto, resultado esse cuja raiz de índice 10, vocês teriam que tirar na sequência para identificar quem é a média geométrica. Não é à toa que a média aritmética é muito mais comum, as pessoas no dia a dia, né, na informalidade dos seus cálculos, acabam optando normalmente pelo cálculo da média aritmética em oposição à média geométrica e até mesmo em oposição à média harmônica, que é usada por muitas universidades no Brasil, em especial a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, para calcular o argumento de concorrência dos candidatos que se submetem, que se inscrevem no seu concurso vestibular, certo? Porque o da URGS ainda é baluarte da resistência, não se vendeu para o Enem, não sei até quando, né? Hoje eu li uma entrevista aí no jornal que me deixou meio ressabiado, mas nada que nos surpreenda, estamos preparados para isso também, aqui em Esparta. Muito obrigado, de nada. Dá uma olhada. Gurias, especialmente vocês, gurias, quando vocês observam algo que está na moda, vocês ficam com vontade de usar. Isso é o mais comum. Algumas vão dizer, não, eu tenho meu próprio estilo. Aquilo que está na moda, eu não costumo utilizar. Mas o mais comum é, se algo está na moda, é porque aquele algo está sendo usado por muitas pessoas. Vocês observem que nessa nossa distribuição, nós temos três ocorrências do número 7. E o número 7 é aquele cujo número de ocorrências é o maior de todos quando comparado com todos os demais números desse conjunto. Nós temos duas instâncias de ocorrência do número 4, por exemplo, nós temos duas instâncias de ocorrências do número 2, certo? Nós diríamos que essa distribuição é uma distribuição modal e que a moda dessa distribuição é igual a 7, em outras palavras, e bem simples, esse conceito é muito simples. Numa distribuição de frequência, num conjunto de objetos, o valor que representa a moda é o valor que tem o maior número de instâncias de ocorrência correspondentes à lista de objetos. Ou seja, dentre os objetos, o que aparecer mais é o que tu vai dizer que está na moda. Tu não diria isso do coitado do 3, por exemplo, que está sozinho nessa distribuição. Tu também não diria isso do 9, meu número da sorte. Também não diria isso do 5, que está aqui levitando sobre a minha cabeça. Mas tu diz isso do 7, porque o 7 é o número que tem o maior número de instâncias de ocorrência dentre os números da tua distribuição. Naturalmente, ele representa a moda. Muito comum, gente. Não vi aparecer no Enem ainda. Se apareceu, eu não me recordo. Não vi aparecer. Mas é muito comum haverem em pessoal. Isso. Em pessoal no sentido de existir. Então vamos de novo. É muito comum haver distribuições de frequência que são chamadas de bimodais. Elas têm duas modas. Bastaria para isso, por exemplo, que o 7, com as suas 3 instâncias de ocorrência, estivesse acompanhado, por exemplo, pelo 4, também com 3 instâncias de ocorrência. Ou seja, se houver dois números, dois valores, que representam o maior número de instâncias de ocorrência empatados, vocês diriam que essa distribuição é uma distribuição bimodal. Ela pode ser trimodal, ela pode ser tetramodal, ela pode ter várias modas diferentes e vocês podem, inclusive, eventualmente, encontrar por aí distribuições que são chamadas de amodais. Lembra do prefixo a em português? Pois então, o prefixo a na língua portuguesa representa sem, representa não, representa a negação, né, do sufixo a que ele estiver associado. E, consequentemente, se vocês falarem em distribuição amodal, vocês estão falando em uma distribuição que não tem moda. E para não ter moda, um exemplo muito simples, basta todos os números serem diferentes uns dos outros, certo? Se nenhum se destaca em relação a todos os demais, é porque a distribuição não tem moda. E, consequentemente, fica o registro para uma eventual distribuição que vocês encontrem na prova no domingo que não tenha moda, certo? Muito bem. Vocês observem isso aqui que é muito importante. Eu peguei os mesmos cartões do slide anterior, os mesmos, rigorosamente os mesmos, e ordenei, tá, gente? Ordenei. Coloquei eles em ordem crescente. 2, 2, 3, 4, 4, 5. Lembra a moda? 7, 7, 7 e 9. E estou determinado agora a calcular a mediana desses números. Calcular a mediana é muito simples. Eu, aliás, escolhi começar pelo método mais complicado, pela situação de cálculo mais complexo envolvendo a mediana.
Se o número de termos fosse ímpar, e não é, o número de termos é par, seria mais fácil ainda de determinar quem é a mediana. Mas quando o número de termos é par, é fácil também. Sabe por quê? Mediana é quem está bem no meio da tua determinação. Hoje à tarde, os meus espartanos presenciais do intensivo, aliás, um grande abraço especial para os meus queridos espartanos presenciais que estão assistindo a aula de hoje, já me toleraram hoje de manhã, hoje à tarde, estão comigo de novo de noite. Vocês vejam o que é a garra do espartano, ou desespero, claro, dependendo da leitura, mas de qualquer forma, vocês têm 10 termos. Mediana é quem está bem no meio desses 10 termos, mas é claro, se vocês forem parar para pensar, não tem um termo central quando tu tem uma sequência de 10 termos. Tu tem 2 termos centrais que nesse caso são representados pelo 4 e pelo 5. Aí tu para pensar por um momento e diz, nossa, o que eu faço agora? Se eu tenho 2 termos centrais, muito simples. Não esquece, primeiro ordena os teus elementos. Se o número de termos for par, tu pega os 2 centrais. E para calcular a mediana da tua distribuição, tu vai determinar a média aritmética dos teus 2 termos centrais. Portanto, nesse caso, a tua média aritmética vai ser representada por 9,5. Basta somar os 2 centrais, dividir o resultado por 2. 4 mais 5, 9, dividir por 2, 9,5. Isso quando o número de termos é par, o que, aliás, tem sido regra no universo do Enem. Eles têm seguidamente cobrado a mediana numa distribuição cujo número de termos é par, em oposição à mediana cujo número de termos é ímpar. Então, eu estrategicamente removi o número 9 da minha distribuição anterior. Vocês estão vendo? Peguei o número 9 e tirei ele da área. No momento que eu removi o número 9 da minha distribuição, eu passei a ter 9 termos, coincidentemente, e a partir desse momento, portanto, como o meu número de termos é ímpar, eu passei ter um termo central, e esse termo central, independente do seu valor, irá representar a minha mediana. Se o número de termos for ímpar, procura quem está bem no meio da tua lista ordenada. Se o número de termos for par, procura os 2 centrais, soma e divide o resultado por 2. Tu vai estar com a mediana na mão. Detalhe, observem que os 4 valores que eu encontrei aqui, primeiro a média, que foi 5. Depois a moda, que foi 7. Depois a mediana para 10 termos, que foi 9,5, 4,5. E agora a mediana para 9 termos, 4. Todos os resultados se revelaram absolutamente independentes uns dos outros. O que significa, na prática, que a mediana, a moda, a média não tem nenhuma obrigação de serem iguais. Pelo contrário, na imensa maioria das vezes, especialmente considerando o histórico de distribuições que tem sido apresentado na prova do Enem, esses valores costumam ser diferentes. De novo, média, soma tudo, divide por quanto são. Mediana, os 2 centrais divididos por 2 se for um número par de termos, o central se for um número ímpar. E moda, quem está na moda é quem aparece mais, independente do quanto ele vale. Pode valer mais, pode valer menos, que a média, a mediana, não importa. Não existe uma regra específica para isso, certo? Muito bem. Bruno Tavares está dizendo aqui, a mediana sempre tem que ser com lista crescente? Sempre, Bruno. Sempre ordena a tua lista. Não esquece disso na hora de determinar o valor da mediana, tá? Isso é muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de última hora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, a princípio está todo mundo sob controle, tá certo? Está todo mundo numa boa. Beleza. Como eu falei para vocês, gente, o recadinho aqui era rápido, só para dar alguns exemplos ilustrativos, fica mais prático nessas condições. Nesse momento, passou o efeito da nanicolina e nós voltamos para a velha câmera do quadrinho, beleza pura, estamos aí na área de novo, conforme ontem, né, em que a aula foi todinha ela no quadro. Eu trouxe na lista de exercícios, não custa nada insistir, que está disponível aqui no mesmo canal. Da última vez que eu falei, mais de 100 pessoas se juntaram a nós, sejam todos muito bem-vindos ao Projac de Esparta. Essa lista de exercícios está disponível lá no evento em que vocês confirmaram presença e também está disponível aqui na página do evento ao vivo, da página da aula ao vivo. É só rolar um pouquinho a tela, vocês vão encontrar o link. Clica no link, PDFzinho, vai abrir dentro do teu próprio navegador, tu pode imprimir e acompanhar a correção a qualquer momento, certo? Muito bem. Eu selecionei algumas questões aqui, tá, gente? Só para que vocês vejam mais ou menos qual é a vibe das questões que têm caído no Enem a partir disso, tá certo? Mas eu também aproveitei para estender um pouco esse conceito que eu acabei de apresentar para vocês
e levar esse conceito um pouco adiante falando de distribuição de frequência, certo? Gostaria também de pedir aos amigos do chat que me informem se o áudio está ok. Ontem ele estava um pouquinho estourado, é verdade. Hoje eu tomei algumas providências para o áudio ficar melhor. Tomara que vocês estejam aí acompanhando sem explodir os tímpanos, né? O que é uma coisa que é importante a gente manter, né? A nossa audição, especialmente faltando uma semana para o Enem. Em um concurso, questão de número 1, foi aplicada uma prova a 1000 candidatos, distribuídos em 5 grupos A, B, C, D, E, conforme a tabela. Vou copiar bem rapidinho a tabela que vocês já têm aí na lista de exercícios, tá certo? Mas não custa nada fazer essa referência rápida à tabelinha em questão, certo? Muito bem. Dá um bico aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Todo mundo dizendo, áudio e vídeo, tudo ok, ninguém está reclamando. Beleza, puro, muito obrigado, meus amigos. O tempo real é isso aí. Viva a tecnologia! Vamos lá então, grupo, número de candidatos e média aritmética das notas obtidas. Nós temos 5 grupos A, B, C, D, E, e temos também um conjunto de 5 números de candidatos e 5 médias. Então, 150, 150, 250, 250. Prometo não errar. Ontem eu errei tudo que podia, né? Errei 3 vezes. Botei no YouTube lá anotado, inclusive, que eu errei 3 vezes, ainda bem que eu me dei conta. Né? 250, depois 300, depois 200 e finalmente 100, certo? E aí na média aritmética das notas obtidas, 4,0, depois disso 2,0, na sequência 3,0, 5,0 e finalmente 6,0, certo? Eis aqui as médias e os candidatos que obtiveram cada uma dessas médias. Não custa nada fazer um jabazinho aqui, muito bem. Me sigam no Twitter, meus amigos. Estamos em contato. twitter.com/prof. Gustavo Reis. Olha só, ele quer saber a média aritmética final das notas da prova. É muito comum as pessoas, numa situação como essa, simplesmente observarem a coluna das médias aritméticas e calcularem a média dessas 5 notas. Infelizmente, meus amigos, quem fizer isso vai tomar o pênalti instantaneamente. Sabe por quê? Porque quem calcula isso não está levando em consideração que há mais pessoas que tiraram certas notas e menos pessoas que tiraram outras notas. E, consequentemente, é importante que tu realize a chamada ponderação das tuas notas, certo? Estamos prestes a entender como funciona o conceito de média ponderada. Vocês que estudam em colégios que trabalham com trimestres, certo? Já devem ter calculado a média em circunstâncias em que essa média foi ponderada. Há certos colégios, por exemplo, que dizem que o terceiro trimestre tem peso 2. E aí o que tu faz nesse caso? Tu faz a nota 1 do primeiro trimestre vezes 1, mais a nota 2 do segundo trimestre vezes 1, mais a nota 3 do segundo trimestre, do terceiro trimestre, perdão, vezes 2, repara, tu faz a soma dos produtos das notas pelos pesos e divide o resultado por 4. É como se tu tivesse 4 notas ao invés de 3, na medida em que a tua terceira nota está sendo tomada como uma nota de peso 2. Portanto, tu conta ela 2 vezes na tua distribuição de notas e por isso a gente realiza a soma de produtos de notas por pesos. Isso é muito importante que vocês tenham em mente na hora de entender como funciona uma média ponderada. Naturalmente, nesse caso, nós estamos diante de algo que pode ser analogamente interpretado como uma ponderação das médias aritméticas de cada grupo, na medida em que, por exemplo, a ocorrência de resultados iguais a 4 não é a mesma que a ocorrência de resultados iguais a 3. Ao dobro de alunos com nota 3, o que significa que a nota 3 vai ter um peso maior na hora em que eu for calcular a média das notas de todos esses alunos. Então, para e pensa. Se tu fosse calcular usando um computador, tendo acesso às notas de cada aluno, se tu fosse usar um computador para calcular essa média, tu somaria as notas dos 1000 alunos e dividiria o resultado por 1000. Isso é importante de tu pensar para tu saber desde já quem vai ser o teu denominador, tanto na expressão ponderada da média, quanto na expressão do cálculo original tradicional de média aritmética, que soma todas as notas e divide pelo número de observações. No nosso caso especificamente,
Nós temos 150 notas 4, o que se traduziria, se eu fosse levar ao pé da letra o que está acontecendo aqui, em 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 150 vezes. Vocês concordam? Só que é claro que eu não vou escrever 150 números 4, né, velho? Se eu sei que a nota 4 é contabilizada em relação a 150 alunos, a minha ponderação vai começar com 150 vezes 4. 150 vezes a nota 4, mais, vai de novo, soma de produtos, 250 vezes a nota 2, vezes a nota 2, continua mais 300 vezes a nota 3, mais 200 vezes a nota 5, 200 vezes a nota 5, finalmente mais 100 vezes a nota 6. Vocês vejam, gente, que isso é a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa que nós fazermos 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 150 vezes. Depois, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 250 vezes. Depois, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 300 vezes. Só que ninguém vai escrever essa tripa de 1000 números. É muito mais prático tu simplesmente considerar a frequência de ocorrência e o valor da nota. 150 vezes 4, 250 vezes 2 e assim por diante. Como se tu estivesse fazendo uma soma ponderada dos valores 4, 2, 3, 5 e 6 com os respectivos pesos 150, 250, 300, 200 e 100. Uma vez realizada a tua soma ponderada, para calcular a média aritmética nessas condições, tu não vai dividir pela soma das notas, tu vai dividir pela soma dos pesos, e quem está representando os pesos no nosso modelo é o número de candidatos correspondentes a cada grupo. Portanto, 1000, a gente sabe disso desde o início. Tu até poderia ter deixado um total disponível aqui, mas não precisa, porque no enunciado está escrito que são 1000 candidatos. A tua missão agora, portanto, é simplesmente somar todos esses produtos. 150 vezes 4, vamos colocar aqui mais uma linha da soma, 4 vezes 50 dá 600, depois 250 vezes 2 dá 500, 300 vezes 3 vamos a 900, 200 vezes 5 vamos a 1000, e 100 vezes 6, 600, esse resultado todo dividido por 1000, certo? Resultado todo dividido por 1000. Então vamos lá de novo aqui, ó. 1000 mais 600, 1.600 mais 900, 2.500 mais 500 dá 3.000, 3.000 e 600, 3.600 divididos por 1000, 3.600 dividido por 1000 na minha terra vai dar 3,6. E eis que tu acertou a primeira questão da minha lista de exercícios, marcando a letra C. De cachorro louco, que espetáculo! Quem acertou grita Esparta aqui no chat, que eu quero ver. Muito bem. Eis aí a nossa primeira questão, para vocês verem que nem toda questão de média aritmética é uma questão muito simples de ser feita. Eventualmente elas serão muito simples, a menos que haja uma distribuição de frequência que permita que vocês observem que a ocorrência de cada uma das notas ou dos valores cuja média vocês estão calculando varia dentro de cada categoria e, portanto, o número de instâncias de ocorrência tem que ser tratado como o peso de cada um dos valores cuja média está sendo calculada dentro daquilo que a gente chama de média aritmética ponderada. Vocês vejam que a gente continua somando e dividindo. Então a estrutura de média aritmética se mantém, só que a ponderação exige que no numerador a gente use a soma dos produtos dos pesos pelos valores e no denominador a gente use apenas a soma dos pesos. Nota bem, tu não soma os valores, tu soma os pesos quando tu estiver falando especificamente no denominador. Certo isso? Beleza pura? Olha a gritaria, Esparta, Esparta, o povo está quebrando a vala. Olha aqui, ó, vamos que vamos então, porque interessa. Segunda questão. Questão de número 2, eu escolhi várias aqui nesse nível, tá? De média, mediana, moda, média aritmética, e não entrei ainda nas medidas de dispersão, mas vou entrar em seguida, vocês vão perceber. Durante o ano letivo, um professor de matemática, questão 2, aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas. E os pesos, olha que linda essa questão, e os pesos estabelecidos pelo professor para cada prova. Essa questão é 10, cara, olha só. Prova, aqui prova, certo? E tá aqui, prova 1, depois nota, tá aqui nota e tá aqui peso, certo? Prova, nota e peso. Muito bem, vamos colocar a nossa distribuição aqui. 1, 2, 3, 4, 5 provas. É isso mesmo, né? 1,
2, 3, 4 e 5. 5 provas, certo? Muito bem, na primeira prova o cabeça de ovo tirou 6,5, certo? Depois 7,3. Mas tá com as calças na mão, né? 7,5. Depois disso, ponto de interrogação e por último 6,2. O peso das provas é peso 1, peso 2, peso 3, peso 2 e peso 2. Muito boa essa questão, gente, porque ela muda o enfoque. Normalmente, eles pedem que a gente calcule a média aritmética ponderada, mas eles não pedem que a gente identifique o valor de um peso ou, eventualmente, o valor de uma das notas, de um dos valores cuja média a gente está calculando. É isso que ele faz nessa questão, por isso que ela é tão interessante. Se o aluno aprovado com média final ponderada igual a 7,3, ele está falando ponderada, sublinha no enunciado, para lembrar da história dos pesos. Média final ponderada calculada entre as 5 provas. A nota obtida por esse aluno na prova 4 foi de, muito bem, a média foi de 7,3. O que eu, vocês, todos nós faríamos para calcular esta média? A média é a soma dos produtos dos pesos pelos valores dividida pela soma dos pesos. Então, nesse caso, nós escreveríamos, vou colocar outra cor aqui para ficar legal, 7,3 é o valor da média, é igual à soma dos produtos dos pesos pelas notas. Então, nós temos 6,5 vezes 1, mais 7,3 vezes 2, reparou? Estou multiplicando, nota por peso, mais 7,5 vezes 3. Esse ponto de interrogação, para não ficar esquisito como variável, eu vou chamar de x. Mais, na sequência, x vezes 2. E, finalmente, mais 6,2, vou tirar a média daqui, vezes 2. Vezes 2, certo? Vocês observem, isso é o meu numerador. A soma dos produtos das notas pelos pesos, certo? Essa soma de produtos de notas por pesos vocês vão dividir pela soma dos pesos. Soma de cabeça 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 2 dá 8, mais 2 dá 10. Isso, aliás, é uma constante no Enem, tá, gente? O denominador ser uma potência de 10. Eles fazem isso pensando na nossa camaradagem, mas, eventualmente, eles também desviam para leste na queda livre e a gente tem que tomar cuidado com o que acontece nessas circunstâncias. Fato é que esse 10 pode imediatamente passar para o lado esquerdo multiplicando, repara, o 10 pode passar para o lado esquerdo multiplicando. E vocês podem escrever 73, que é a mesma coisa que 7,3 vezes 10. Aqui na direita vocês terão 6,5 vezes 1 é o próprio 6,5. 7,3 vezes 2 vai a 14,6. 7,5 vezes 3, 22,5. 22,5, certo? Mais x vezes 2, que é a mesma coisa que 2x. E, finalmente, 6,2 vezes 2 vai a 12,4. Certo? 12,4. Eis que temos aí uma equaçãozinha de primeiro grau. O x está na mão, é só isolar e correr para o abraço. Vamos ver o que a gente encontra aqui do lado direito, somando todo mundo taco a taco. 6,5 mais 14,6, até aqui nós temos 21,1, beleza? 21,1 mais 22,5, nós vamos a 43,6. 43,6 mais 12,4, nós vamos a 56. 73 é igual a 56 mais 2x, certo? 73 é igual a 56 mais 2x. O 56 vem para a esquerda agora negativo, vocês vão concluir comigo que 17 é igual a 2x, e se 2x é igual a 17, então nós temos que x é igual a 17,5, x é igual a 17,5, ou seja, 8,5, portanto a nota na prova 4, 8,5, resposta da letra B, de barbada, que barbada, né? Matemática é uma barbada, já diziam os espartanos, matemática é uma barbada, e a questão 2 também, vocês estão vendo, é interessante essa mudança de enfoque, né? Que a gente sai do universo do cálculo simples de média aritmética ponderada e passa a se preocupar com a determinação
de um valor específico, de um peso, de um valor específico, alguma coisa do gênero. Olha o número cabalístico. Nesse momento, 777 pessoas nos assistem. Sejam todos muito bem-vindos ao Projac de Esparta e aproveite para compartilhar, curtir a aula, não custa nada. Os botões estão todos aqui em cima disponíveis. E quem sabe vocês não nos ajudam a romper hoje ainda a barreira dos 1000. É claro, se não romper hoje, até sexta, sábado, no máximo a gente vai romper, porque sabe como é que é, né, velho? Na hora do desespero, como diria o seu AD, quando a água bate na bunda, neguinho aprende a nadar. É, não é? Começa todo mundo a remar quando a água bate na bunda, né, brother? É uma beleza. Ou como eu recebi essa semana no Facebook, que essa é a nossa semana JK. Estudaremos em 5 dias o que devíamos ter estudado em 50. É ou não é uma beleza? Que maravilha. É um espetáculo no Projac de Esparta. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para a terceira questão? A terceira questão diz assim: as notas de um candidato em suas provas de um concurso foram. Vamos lá. Notas de um candidato, questão de número 3. Certo? Está aqui. 8,4. Muito bem, 8,4 na telecena de Natal. 9,1. 9,1. Depois disso, 7,2. Na sequência, 6,8. Depois disso, 8,7. 8,7. E por último, 7,2. Certo? Ele faz algumas perguntas, as perguntas são bem simples, isso aqui é só para consolidar aquilo que a gente entendeu e depois, em seguida, a gente vai para uma questão um pouquinho mais sofisticada. A média, a mediana e a moda do conjunto de notas deste candidato. Ele quer saber as 3 coisas, a média, a mediana e a moda. Vamos, antes de mais nada, tomar uma providência que é certo que a gente vai usar nessas circunstâncias, nessas condições. A gente vai precisar ordenar essa lista, certo? Não esquece disso. Tu vai precisar fazer isso no domingo. Vai precisar ordenar essa lista, certo? Ordenando a lista, começamos pelo menor de todos. O menor de todos está aqui marcado 6,8. Eis aqui 6,8 devidamente representado. Nosso primeiro número, certo? Cartãozinho para ele, tudo bem? Depois disso nós temos o número 7,2. Opa, duas vezes. 7,2 aparece 2 vezes. Isso é um bom sinal, né? 7,2 aparece aparece 2 vezes. Depois disso, vocês têm 8,4. 8,4, coloca aqui no seu cartão 8,4. Também tem 8,7. 8,7, coloca aqui o seu cartão. E, finalmente, o maior de todos, 9,1. Certo? A partir daí, gente, tem 2 números que vocês podem calcular instantaneamente. A partir da lista ordenada, muito simples de serem obtidos. O primeiro deles é a moda, certo? Moda. Para determinar a moda, basta observar qual dos valores aparece com mais frequência, certo? Com mais frequência nessa distribuição vocês têm, evidentemente, o 7,2 e, portanto, essa representa a moda da distribuição. Bem simples. Vocês vão dizer, mas não é possível o negócio ser tão simples. Às vezes no Enem cai coisa mais simples do que isso, por incrível que pareça, distribuições com números inteiros, dentre os quais ele pede que vocês revelem a moda. Então é bom a gente, né, não duvidar quando uma questão for muito simples. Se ela parecer muito simples, espartano, é porque ela é, não inventa matemática no dia da prova, pelo amor de Deus. Depois disso, observem que a nossa distribuição tem um número tem um número par de termos, certo? Número par de termos significa que para calcular a mediana eu vou precisar me agarrar nos 2 termos centrais, certo? Os 2 termos centrais terão agora a sua média aritmética determinada para que a gente possa indicar o valor da mediana. A mediana, portanto, será dada por 7,2 mais 8,4, tudo dividido por 2. Média aritmética simples de apenas 2 números. É o valor que corresponde à tua mediana. 7 mais 8, 15. 2 mais 4, 6. Nós temos que isso é igual a 15,6 dividido por 2. 15,6 dividido por 2 resulta numa mediana igual a 7,8. Vocês observem que a mediana de fato corresponde à inserção perfeita de um elemento aritmético, de um meio aritmético entre o 7,2 e o 8,4. Se tu fosse fazer uma PA só com os 2 termos centrais mais um terceiro termo enfiado entre eles, esse terceiro termo enfiado aqui teria que ser obrigatoriamente a mediana.
a média aritmética dos teus dois termos centrais, certo? Beleza pura, tudo muito simples até aqui. Muito bem. Terceiro e último elemento. Tá faltando média, moda. Agora, média aritmética, isso é o que ficou faltando. Para determinar a média aritmética desse conjunto de elementos, como são 6, nós temos que somar todo mundo, somar todos os elementos e dividir essa soma por quantos eles são, certo? Vamos ver se a gente consegue chegar num resultado razoável para isso. 6,8 mais 7,2 dá 14. 14 mais 7,2, 21,2. Mais 8,4, 21,2 mais 8,4, vamos a 29,6, é isso. 29,6 mais 8,7 dá 38,3. Isso aí, 38,3 mais 9,1, 47,2. 47,2. É isso aí? Acho que é alguma coisa do gênero, né? 47,2. Acho que eu errei, na real. Vamos tentar de novo aqui. Deixa eu fazer essa soma rápido aqui para a gente não se perder na jogada. Tá certo? Nós temos, então, como é que é? 6,8 mais 7,2. É claro que eu estou colando aqui agora, né, gente? Para não errar isso aqui de novo na frente de vocês, porque eu acho que eu me perdi em alguma casa decimal. Então, vamos de novo. 6,8 mais, 6,8, agora sim, mais 7,2, mais 7,2, mais 8,4, muito bem até aqui, mais, quem nós temos? 8,7 e finalmente 9,1, nós temos 47,4, eu acho que eu tinha encontrado 47,2, 47,4, mas isso fica bem melhor de calcular a média, porque eu já sei que o resultado vai ter uma única casa decimal. Ao ser dividido por 6, a média é dado pelo 47,4, dividido por 6, se fosse 48 dividido por 6 dava 8, mas como é 47,4, o resultado vai dar 7,9. Vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que é isso aí mesmo, 7,9. 7,9 corresponde, portanto, ao valor da média. Olha bem, média. 7,9. Média igual a 7,9. Mediana, 7,8. Moda, 7,2. Ele pediu respectivamente a média, a mediana e a moda. Média, 7,9. Porra, acabou a questão. Acabou a questão, se tu sabia a média, que era a letra A, olha ali. Eu que fui preguiçoso, deixei por último. Acabei me ferrando, né? Acabei me ferrando porque a média 7,9 era o mais importante que vocês tinham para calcular nessa sequência, e matando a média 7,9, vocês já estavam com a letra A. Muito sem graça essa questão, né? Por isso a resposta é a letra A. Acabou, o pessoal está comentando aqui, está tudo sob controle. Tá bom? Beleza pura. O Tiago está comentando, é melhor ir por eliminação. É verdade, Tiago, tá? A gente poderia, de repente, tentar algum mecanismo de eliminação. Isso é sempre legítimo no mundo do Enem, aliás, não só do Enem, dos demais vestibulares que há por aí. Tá? Como eu não olhei para as alternativas, eu confesso a vocês, na hora de começar a fazer o exercício, eu não percebi que, por exemplo, eu poderia ter calculado a média primeiro, porque a média é a que apresenta a maior diversidade de alternativas. Vocês estão vendo? Eu, no máximo, ao calcular a média, ficaria entre duas. Porque, no máximo, a coluna da média, que é a primeira, apresenta duas alternativas com valores iguais. Então, isso é uma coisa inteligente de fazer. Eu não fiz, fui direto para a questão. Acabei me quebrando, mas tudo bem, sob controle. O importante é que a gente acertou, matou a charada mais uma vez. Beleza? Agora vem comigo para a questão de número 4, porque o teu sapatinho vai começar a apertar um pouco. Tá certo? Olha só. No gráfico, questão de número 4. E, de novo, para quem não baixou ainda... Já coloquei o link no Twitter, inclusive o Twitter esse aqui, que é o Twitter do curso, tá certo? Coloquei no meu Twitter, coloquei na página do curso no Facebook, na minha página pessoal do Facebook. Este link está em toda parte, o link para o material da aula pré-prova. Ainda dá tempo de imprimir e acompanhar, tá? Do contrário, simplesmente abre ele na tela do teu computador, vai acompanhando os exercícios um a um. Observe no gráfico a seguir uma representação para as notas de 50 alunos numa determinada prova, certo? E vocês têm aí o gráfico representado com as notas na horizontal e com os alunos na vertical. O que a gente depreende a partir dessa observação, tá, gente, é que a gente pode criar uma tabelinha que estabelece um vínculo entre o número de alunos, certo? Alunos, e as notas. Número de alunos e as notas.
Isso é um exemplo clássico de distribuição de frequência, em que vocês têm aqui as notas 1, 2, 3, 4, vou até inverter aqui que fica mais elegante, vou colocar as notas na esquerda, já que as notas estão representadas no eixo do X, e o número de alunos da direita, certo? Número de alunos na direita, para ficar mais elegante, de acordo com o que normalmente a gente representa, a primeira coluna associada aos valores do eixo horizontal, segunda coluna associada aos valores do eixo vertical. Então aqui vocês teriam notas de 1 a 10, vamos colocar aqui espremidinho assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Traduzindo numa tabela a informação que vocês observam no gráfico. Nós teríamos, portanto, com nota 1, observem comigo aí no gráfico, vocês têm um total de 2 alunos com nota 1. Depois vocês têm um total de 4 alunos com nota 2, tudo isso pelo gráfico, tá, gente? Vocês têm 2 alunos com nota 3, 2 alunos com nota 3. 6 alunos com nota 4, 10 alunos com nota 5, pode observar, depois 8 alunos com nota 6, na sequência 6 alunos com nota 7, 4 alunos com nota 8, tá vendo uma escadinha direitinho aí, ó, do 5 até o 8, 4 alunos com nota 8, até o 9 inclusive, 2 alunos com nota 9 e finalmente 6 alunos com nota 10, certo? 6 alunos com nota 10, vocês observem. Se vocês somarem a segunda coluna, vocês têm como determinar o total de alunos. Não faz sentido considerar o total de notas. Imagino que todos vocês concordem. Somar nota 1 com nota 2 com nota 3. Mas faz sentido determinar o total de alunos. Essa informação vai ser útil, relevante, porque os alunos nesse problema estão fazendo o papel de pesos. E caso seja necessário calcular uma média, vocês já podem deixar esses alunos na mão. 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 6, 14, mais 10, 24, mais 8, 32, mais 6, 38, mais 4, 42, 44, mais 6, 50. São 50 alunos nessa turma. E eu sou realmente um jumentino porque está escrito no enunciado que são 50. Isso, professor Gustavo. Invista bem o tempo dos seus alunos virtuais. Vamos lá então, olha só. Sei que são 50 alunos, a tabela não mentiu, portanto. Olha aqui, ó, a tabela não mentiu, não disse nenhuma bobagem, são 50 alunos distribuídos de acordo com o gráfico. Não deixa ser uma coisa boa se tu parar para pensar, né? Pelo menos tu viu que o gráfico não deixou nenhum aluno de fora. Eu quero saber quem é a mediana das notas dos 50 alunos nessa prova. Cara, sabe como é que eu faria isso? Eu vou confessar para vocês. Eu escreveria todas as 50 notas. Todas. Por exemplo, tu tem 2 alunos nota 1, tu escreve 1 e 1. Tu tem 4 alunos nota 2, tu escreve 2, 2, 2, 2. Depois tu tem 2 alunos nota 3, 3, 3, tá vendo? E assim sucessivamente. Até chegar no aluno de número 50. Ou se tu quiser ser mais econômico, até tu levar em consideração que tu quer calcular a mediana, eu disse a mediana de um conjunto que tem 50 números. Se o teu conjunto tem 50 números, pensa comigo, tu vai querer somar o número 25 dessa sequência com o número 26, dividindo a tua distribuição por 2. Tu tem uma sequência de números que vai do 1 até o 25 e outra sequência de números que vai do 26 até o 50. Se tu quer a mediana, tu tem que somar os elementos de ordem 25 e 26 da tua sequência, A25 mais A26 na tua lista ordenada e dividir o resultado por 2, porque afinal de contas são 50 os números da tua distribuição, certo? Tu tem a alternativa de fazer isso aqui no modo Bangu, no modo persa, que é de colocar toda a sequência de números, identificar quem são os dois centrais, somar e dividir por 2. Mas tem maneira mais inteligente de fazer isso aqui. Pensa comigo. Se tu precisa dos termos de ordem 25 e 26 da tua sequência, tu pode ir realizando somas parciais. Repara, se tu soma 2 mais 4 até aqui, tu tem 6 alunos. Se tu somar mais 2 alunos aqui, até aqui tu tem 8 alunos. Repara, aqui nessa coluna eu estou representando a soma, o total de alunos até a nota em questão. Se tu somar aqui 8 mais 6, tu encontra 14. Se tu somar aqui até a nota 5, tu encontra 24. Repara, até aqui foram 24
alunos representados pelas suas respectivas notas, que começaram em 1, 1, depois 2, 2, 2, 2 e assim sucessivamente, até chegar em 10 notas iguais a 5, 5, 5, 5, 5 e assim por diante. E essa nota 5 representa o 24º número da tua sequência. Quem tu precisa somar para calcular essa mediana são os números 25 e 26 da tua sequência. Tu compara, observa que na sequência, quando tu somar os 8 alunos que tiraram nota 6, tu já vai ter chegado em 32 alunos até aqui. O que significa que os próximos 2 números são 6, 6, 6, 6, na verdade uma sequência de 8 números 6, e eu coloquei esses 2 números 6 bem grandes para que vocês percebam que esses são especificamente os números de ordem 25 e 26 da nossa sequência, portanto, nada mais justo do que calcular a mediana a partir da média aritmética desses 2 números 6 mais 6 sobre 2. O resultado é igual ao próprio 6 e a resposta certa, portanto, é a resposta da letra D, Dinamarca. Deu para entender? Eu usei a distribuição de frequência para poupar tempo e não ter que fazer a revelação de quem são todos os meus números. Mas é claro, num problema mais complexo desse tipo, muito provavelmente o meio da tua distribuição estaria na fronteira entre 2 valores observados, e aí tu teria que pegar um valor de uma classe e outro valor de outra classe numérica para somar e dividir por 2 valores diferentes. Não foi isso que aconteceu nessa questão, mas nem por isso ela deixa de ser uma questão muito boa, muito adequada, inclusive, para aquilo que a gente espera que venha a acontecer no Enem. Certo isso? Tudo sob controle? Então tá joia. Virando a página, senhoras e senhores, nós vamos para a questão de número 5. Essa questão é muito boa, mas muito boa mesmo. Uma empresa possui 30 funcionários, certo? 30 funcionários. Beleza. Tá aí o meu Twitter para quem quiser me dar a honra da sua companhia nesta fantástica rede virtual. Estou me acostumando com o Twitter, sabe? Eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade, eu sou muito prolixo, eu gosto de escrever um monte, né? E aí, quando chega naquele limite de caracteres, assim, o cara tem que só bate pronto, aquilo ali meio que me incomoda um pouco. Mas eu estou me acostumando a interagir um pouco mais também, mais rapidamente, assim, com as pessoas. Uma empresa possui 30 funcionários com a seguinte distribuição salarial em reais, certo? Seguinte distribuição salarial em reais. Então, número de funcionários e salário em reais. 10 funcionários, 12 funcionários, 5 funcionários e 3 funcionários. Certo isso? Muito bem. Reparem que os salários em reais são de 2.000, depois 3.600, 4.000 e 6.000. Certo? Eis aí os salários. Certo? O número de funcionários que ganham 3.600, que devem ser desligados dessa empresa. Você está demitido. Para que a mediana dessa distribuição de salários passe a valer R$ 2.800. Cara, olha que questão sensacional. Eu vou colocar esses números aqui em ordem para que vocês todos entendam o que está acontecendo. Não vou escrever os milhares, vou escrever apenas as unidades que correspondem à casa do milhar. Portanto, eu tenho 10 funcionários que ganham R$ 2.000. Vamos colocar aqui. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 10 funcionários que ganham R$ 2.000 cada um. Pois eu tenho 12 funcionários que ganham 3.600. Então, eu tenho 3,6 mil reais. 10 vezes, não, 12 vezes 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, 3,6, mais 2, 3,6, 3,6, fechou. 12 funcionários que ganham R$ 3.600. 5 funcionários que ganham R$ 4.000. 4, 4, 4, 4, 4. E, finalmente, 3 funcionários que ganham R$ 6.000. 6, 6, 6. Certo? Muito bem. Vocês observem que eu tenho um total de 22, 27, 30. 30 funcionários. Certo? Eu tenho 30 funcionários. Eu quero saber de vocês, gente, quem é a mediana dessa distribuição, tá? Mediana. Para saber quem é a mediana, se a distribuição tem um número
par de funcionários, vocês já sabem. Vocês precisam dos 2 centrais e da sua média aritmética. São 30. Divide por 2, dá 15. Tu precisa do 15º e do 16º da tua distribuição. Repara, o 15º e o 16º termos da tua distribuição são ambos momentaneamente iguais a 3,6, certo? Consequentemente, a mediana nesse momento é igual ao próprio 3,6. Quando tu calcula a média aritmética de 2 números iguais, naturalmente o resultado vai ser idêntico a cada um dos dois. 7,2 dividido por 2, 3,6. A inteligência da questão está na parte final do enunciado. O número de funcionários que ganham 3.600 e que devem ser desligados da empresa para que a mediana passe a valer 2.800. Sublinha o 2.800, faz o favor, e coloca ali embaixo a observação. Ninguém ganha R$ 2.800. Vocês repararam? Ninguém. Ninguém ganha R$ 2.800. O que significa que essa mediana só vai ser calculada se puder ser obtida a partir da média de 2 números diferentes, de 2 salários diferentes da tua distribuição. Vocês observem, gente, que aqui eu vou rapidamente calcular as médias de fronteira entre 2 classes. A média, por exemplo, da fronteira entre 4 e 6 mil reais, essa média é 5 mil, certo? A média de fronteira entre 3.600 e 4 mil é 3.800 reais. E a média de fronteira entre 2 e 13.600, repara, é exatamente R$ 2.800. O que significa que o valor da mediana de R$ 2.800 só será atingido, olha que fantástico isso, só será atingido quando os 2 elementos centrais da tua distribuição forem diferentes, um deles igual a 2.000 e o outro igual a 3.600. Vê se não é fantástica essa questão. Sabe por quê? Porque para poder continuar com um número par de termos e ter mediana correspondente a R$ 2.800, R$ 2,8 mil, eu vou começar a eliminar termos de 2 em 2, tá? Eu vou começar demitindo. Você está demitido. Você também. Os 2 centrais. E a mediana, vocês observam que nesse momento continua sendo igual a 3,6, porque os 2 centrais passaram a ser os termos de ordem 14 e 15 dos meus 28 termos. Continuam iguais e a mediana continua, portanto, igual a 3,6. Vou eliminar mais 2 até aqui, já demiti 4, está passando a foice na empresa. Opa, outros 2, já demiti 6 e a mediana continua igual a 3,6. Vou matar mais 2, olha que fantástico, matei mais 2 e a mediana continua igual a 3,6, já demiti 8. Demiti 3,6, você está demitido. Demiti mais 2, demiti 10 funcionários e nesse momento vocês observam que restaram 20 que estão apavorados. Porque a qualquer momento a foice pode passar. E degolar mais 1 ou 2 não importa, mas na real, nesse momento, a gerência, a administração da empresa se dá por satisfeita. Porque se a intenção era fazer com que a mediana deixasse de ser 3,6 e passasse a ser 2,8, nesse momento, nós conseguimos fazer isso acontecer. Porque há 20 pessoas ainda trabalhando na empresa, 10 de cada lado, 10 abaixo, 10 acima da distribuição média. O elemento 10 está valendo R$ 2.000, o elemento 11 está ganhando R$ 3.600, e se vocês conectarem esses 2 elementos, vocês verão que a mediana a partir de agora passou a ser de R$ 2.800, e portanto, para isso acontecer, vocês têm que demitir 10 funcionários, 10, para fazer com que os 2 centrais sejam especificamente 2.000, 3.600, e, consequentemente, com que a média dos 2 centrais seja igual a R$ 2.800, conforme o enunciado sugere. Resposta, portanto, letra D.
Dinamarca, olha, velho, se cair uma questão difícil de mediana no vestibular, perdão, no Enem, agora no domingo, vai ser essa aqui, tá? Vocês podem ter certeza. Alguma coisa do gênero. Como fazer a mediana valer alguma coisa? Sempre removendo os termos do meio para as pontas. Vai removendo de 2 em 2, até fazer com que aconteça aquilo que tu quer que aconteça, especificamente nesse caso, com que a mediana mude de valor de 13.600, que é um valor que consta na tua tabela de salários, para 2.800, que é um valor que não consta e, portanto, só pode ser obtido a partir da média de 2 centrais iguais, respectivamente, a R$2.000 e R$3.600. Espartana demais essa questão, me gusta, questão difícil, velho. Quer moleza, meu amigo? Senta no pudim, tá? E depois me conta o que tu achou de dar uma assentada no velho pudim, porque ali é mole, brother. Aqui não, porque no inferno não tem sorvete, já diria o Lu. E a questão de número 6. Questão de número 6, encaminhando a nossa aterrissagem para que eu possa falar brevemente com você sobre distribuição de... Não, distribuição de frequência não, perdão. Sobre medidas de dispersão. Isso, variância, desvio padrão. São essas as duas coisas que eu quero terminar falando com vocês hoje, ainda dentro da nossa 1h30, né? Que é nisso que a gente tem mirado. Muito bem. Questão 6. Tabela indica a distribuição de frequência de distribuição, melhor dizendo, de correspondências por apartamento entregues em um edifício na segunda-feira. Vê se não é típico do Enem na segunda-feira. Porque se fosse terça, isso seria relevante, entendeu? Então é importante que tu considere que é segunda e que é num edifício, tá? Olha só, é o Enem, né, Bruno? Número de correspondências e quantidade de apartamentos, certo? Muito bem. Nós temos aqui algumas observações a fazer. Nós sabemos, por exemplo, que aqui são 0 correspondências, 1 correspondência, 3, depois 4, 5, 6 e 7 correspondências, certo? Todo mundo aqui, beleza pura, faltou um aqui, devidamente representado. E aí, na segunda coluna, na quantidade de apartamentos, vocês têm 4, 6, 5, depois 6, 1, 2 e 1. 6, 1, 2 e 1. Tá aqui, 4, 6, 5, 6, 1, 2 e 1. Ele quer saber... Enquanto a mediana supera a média. Enquanto a mediana supera a média. Olha só, de novo. Se tu tem 0 correspondências em 4 apartamentos, caso tu representasse a lista ordenada de todos os objetos, tu começaria escrevendo 0, 0, 0, 0. Certo? 4 vezes 0. Depois tu seguiria isso por 1, 6 vezes 1, 1, 1, 1, 1, 1. Até aqui são 10, certo? Depois, 3 correspondências em 5 apartamentos, tu escreveria 3, 3, 3, 3, 3. Eu estou fazendo isso para que vocês vejam que essa opção você sempre tem. Tudo bem que o Enem não tem coluna de rascunho, né? Que a gente tem que acavalar todas as nossas anotações naquela margenzinha cretina que os caras costumam reservar para nós, que é o único lugar que a gente tem, o texto ocupa tudo, né? O caos. Tá? A menos que tu use a folha de redação, também passe direto ali. Não, pelo amor de Deus, não faça isso com a sua redação, nada vale mais que a redação. 4 correspondências. São 6 apartamentos, então 4, 4, 4, 4, 4 e 4 mais uma vez, certo? Depois, com 5 correspondências, 1 apartamento só. Com 6 correspondências, 2 apartamentos, 6, 6. E com 7 correspondências, apenas 1 apartamento. Vocês observam, gente, que no total de apartamentos, que é o que importa, e não o total de correspondências, por enquanto, no total de apartamentos nós temos 4, 10, 15, 21, 22, 24, 25 apartamentos. E, curiosamente, dessa vez, a nossa mediana vai ser dada pelo elemento central. Pensa, 25 dividido por 2 dá 12,5. Tu quer o primeiro maior que 12,5. Tu quer o 13º elemento da tua lista. Porque do 13 para baixo, tu tem do 1 ao 12. E do 13 para cima, tu tem do 14 ao 25. Tu tem 12 elementos de cada lado. Tu vai procurar na tua lista, portanto, o 13º elemento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Observa que o 13º elemento corresponde à tua mediana. Como a tua distribuição tem um número ímpar de termos, dessa vez a mediana vale 3. Aqui eu coloquei 1, não é 1. É 7, certo? Mas isso não importa, importaria se eu tivesse deixado esse 1 para efeito do cálculo da minha média. Eu quero agora calcular a média aritmética desses números, normalmente representada pela letra grega Mi. Muito bem, escreve aí, é um Mi cheio de estilo, assim, tá bom? Letra grega Mi para representar a média, e a média, mais uma vez, vai ser uma média ponderada. Tu somos produtos
das correspondências pelo número de apartamentos. E divide isso pelo total de número de apartamentos, que é quem, nesse contexto, está fazendo o papel, como vocês viram, tá certo? Está fazendo o papel de, deixa eu ver, isso, o pessoal já disse aqui, 7 não 1, mas está tudo sob controle, tá certo? Para saber quem está no meio de novo, então, divide por 2, dá 12,5, soma meio. Soma meio, 13. Esse é o 13º termo, é o termo que tu quer calcular, tá certo? Muito bem, então. No Mi que vocês estão vendo aqui, então, a gente agora vai calcular. 0 vezes 4, coloca aqui em cima, 0 vezes 4, mais 1 vezes 6, só para constar, né? 0 vezes 4, mais 3 vezes 5, depois 4 vezes 6, na sequência 5 vezes 1, 5 vezes 1, depois 6 vezes 2, 6 vezes 2, e finalmente 7 vezes 1. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, e quem está fazendo o papel de pesos aqui nesse caso é a quantidade de apartamentos, ou seja, 25, certo? Esse é o resultado que vocês estão buscando nessas condições. Deixa eu tirar daqui para ter um pouquinho mais de espaço dessa vez, certo? Muito bem. Somando todos os produtos, vocês vão chegar comigo à conclusão de que essa média é dada por 0 vezes 4 morreu, 1 vezes 6 dá 6, 3 vezes 5 dá 15, depois disso 4 vezes 6 dá 24, 5 vezes 1 dá 5, 6 vezes 2 dá 12, 7 vezes 1 dá 7, tudo isso dividido por 25. Certo? É o resultado que vocês estão procurando. Então vamos lá. 24, mais 15 dá 39, mais 6, 45, mais 5, 50, mais 12, 62, é isso aí, mais 7, 69. 69 dividido por 25, certo? 69 dividido por 25 é o valor que vocês têm para calcular. Dividindo 69 por 25, vocês encontram 2,76. Eu fiz na calculadora aqui na mão grande, mas vocês não vão ter esse arrego, vão ter que dividir o 69 pelo 25 mesmo, tá? Ou então faz uma coisa que talvez te ajude. Multiplica por 4 em cima e embaixo. Conhece essa gambiarra? Experimenta. Multiplica por 4 o numerador e o denominador. Quando tu multiplica o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, por uma mesma constante diferente de zero, é claro, o valor da tua fração continua o mesmo. E nesse caso, se tu observar, ao multiplicar por 4 o 69 e o 25, 69 vezes 4, vou até colocar aqui para vocês registrarem isso, 69 vezes 4 dá 276. E 25 vezes 4 dá 100. Olha que fantástico. E tu sem calculadora e também sem passar um trabalho enorme de divisão de 69 por 25, encontra como resultado 2,76. O que ele pediu que vocês calculassem foi: a mediana supera a média de correspondências por apartamento em 0,24, resposta letra B. Espartano que acertou, grita, porque essa questão merece. Olha, questãozinha bem trabalhosa, como vocês estão vendo, envolvendo média e mediana. E assim a gente encerra o assunto medidas de tendência central. De vez em quando, com bem menos frequência, mas de vez em quando, cai também medida de dispersão. Cai também desvio padrão e variância, tá certo? Antes disso, só para vocês poderem se espreguiçar, se alongar um pouquinho, deixa eu voltar rapidinho aqui para a câmera 2 para dar uma olhada, por que não? No nosso amigo Twitter, deixa eu dar uma olhada para ver o que está acontecendo no Twitter aqui. Meu Deus, tem um monte de gente tweetando. Que beleza, olha aqui. Pois é, o Vinícius, que já participou ontem, colocou que a probabilidade é coisa do tio Lu, a estatística também é mentira. Estatística não, estatística é fácil. Probabilidade ontem que é o caos, é de fato o túnel do terror, mas enfim, é isso que acontece. Está aqui, ó, a Flávia nos retweetando, digamos assim, verbalmente, né? Essa é a nossa semana JK, estamos estudando o que deveríamos ter estudado em 50 ou 500, por que não dizer, né? A gente devia estar estudando para o Enem desde o ano passado. Está aqui a comemoração do Velber dizendo, né, gritando Esparta, porque possivelmente acertou. Yuri também, deixa eu ver. Nayane dizendo uma das nossas frases preferidas, né, Nayane? Muito obrigado de nada. É isso aí, a gente gosta de agradecer e já agradeceu o agradecimento também, está tudo sob controle. A Camila ameaçou o Lúcifer, né? E o pessoal do Pânico no Comando aqui, do Twitter do Pânico no Comando, olha aqui, ó, dizendo, galera que está se preparando ao Enem, aula ao vivo na matemática. Os loucos têm 100 mil seguidores. Ah, nice! Rusioderi, muito obrigado pela gentileza do compartilhamento da nossa aula. Estamos
Sempre às ordens, né, Tchê? Olha que troço fantástico isso aí, né, Tchê? Beleza, a pura Lidiane dizendo que voltou mais cedo só para curtir a aula. É muita gentileza das pessoas que nos acompanham, muito legal isso aí, realmente sempre bacana contar com a presença e a companhia dos amigos. Vamos voltar para o quadrinho agora então para falar brevemente sobre as medidas de tendência central, não, perdão, sobre as medidas de dispersão, que é o assunto que ficou faltando agora. Quero que vocês observem comigo a seguinte distribuição. Vou fazer uma distribuição simulada, tá, gente? E eu penso que vocês imaginem que essa linha horizontal que eu estou colocando aqui agora para vocês é a linha que indica o número 5, certo? A linha que indica o número 5, tá bom? Vocês vão ver em seguida por quê que eu estou usando essa linha como representativa do número 5. Então aqui, por exemplo, eu vou representar uma observação que vale 7, certo? Aqui, logo mais à direita dela, eu vou representar uma observação que vale 8, certo? Em seguida, eu vou representar uma observação que vale 4, certo? Mais adiante, outra observação que vale 7, certo? E, finalmente, vamos ver aqui como é que estamos, por enquanto, 2 mais 3, 5... Aqui 7, o resultado vai ser igual, vamos ver... Não, deixa eu mudar um pouquinho isso aqui, cara. Deixa eu fazer essa aqui ser um pouquinho menor assim, para ficar mais elegante. Vamos fazer essa aqui valer 1, tá certo? Isso mesmo. Aí vocês têm aqui 4 para baixo, 3 para baixo. E essa última aqui eu vou fazer valer 2. Vamos ver se assim funciona. Tá certo? Só para eu somar. 7 mais 7, 14, mais 8, 22, 23, 25. Beleza. Eu queria ficar com 5 observações, 5 valores, cuja média é igual a 5, certo? Observem, a média desses 5 valores é igual a 5. Aqui embaixo eu vou revelar outra distribuição para vocês, semelhante à primeira, é verdade, especialmente se vocês analisarem sob o ponto de vista da média aritmética simples. Média simples, soma todos eles, divide por 2, certo? Mas vocês vão perceber que existe uma diferença prática fundamental entre essas duas distribuições. E é importante que a gente consiga enxergar isso em paralelo, tá, gente? Essa aqui tem uma observação igual a 6, uma observação igual a 4, uma observação igual ao próprio 5, mais uma observação igual a 6, e outra observação igual a 4, certo? Eu fiz até eles com o dobro do tamanho que eles deveriam ter aqui. Eu quero eles mais pertinho assim do eixo, para que vocês tenham a real noção da diferença fundamental que existe entre essas duas distribuições. Então aqui tem 4 e aqui tem 4 também. Vocês observem que essa segunda distribuição também tem média 5. 6 mais 4, 10, 15, 6 mais 4, 10, 25, dividido por 5 dá 5. Mas existe uma diferença expressiva em termos daquilo que a gente chama estatisticamente, já introduzindo esse assunto de grau de dispersão das notas. Vocês observem que na nossa primeira dispersão as notas parecem estar muito mais espalhadas em torno da média do que na segunda. Na segunda, as notas estão mais concentradas em torno da média. E aí, intuitivamente, vocês já podem revelar, já podem fixar o seguinte conceito. Quanto mais longe as notas estiverem da média revelada por elas próprias, maior será aquilo que vocês classificarão como desvio médio das notas em relação à média. Quanto mais espalhadas elas estão, maior é aquilo que tu vai chamar de desvio médio das observações em relação à média gerada por elas mesmas. Agora, no segundo caso, a gente percebe que as notas estão todas mais próximas das médias, da média de 5, que corresponde à média gerada pelas próprias observações. E nesse segundo caso, portanto, a gente percebe que existe uma coesão maior, que existe uma dispersão menor e, portanto, as notas, em média, desviam menos da média gerada por elas próprias. Isso, naturalmente, tem que sugerir a vocês que a primeira distribuição terá um desvio maior, repara, vou representar ela por intermédio disso aqui, terá um delta maior em relação à média, e a segunda distribuição parece ter um delta menor.
Essa noção, gente, já é suficiente para que vocês absorvam o conceito de variância e também o conceito de desvio padrão. Os dois conceitos são muito semelhantes e ambos dizem respeito ao quanto as observações de vocês parecem estar próximas ou distantes da média. Se elas, em geral, estiverem muito distantes da média, isso resulta numa variância maior, num desvio padrão maior. Se elas estiverem próximas da média, isso resulta numa variância menor e, consequentemente, num desvio padrão também menor. Tudo isso é importante de vocês saberem, mais ainda do que o cálculo do desvio padrão propriamente dito, embora eu vá revelar esse cálculo para vocês logo em seguida, para que vocês percebam, inclusive, e valorizem o quanto é difícil da gente chegar nessas observações. Olhem aqui comigo no cantinho, eu vou guardar os valores, tá certo? Da situação 1 e da situação 2. Na situação 2 a gente tinha 6, 4, 5, 6 e 4, certo? Na situação de número 1 nós temos 7, 8, 1, 7 e 2, certo? 7, 8, 1, 7 e 2. Beleza? Então tá jóia. Vamos, portanto, ao cálculo da variância e ao cálculo do desvio padrão, uma vez incorporado o conceito que está por trás disso e que revela que quanto maior a variância, quanto maior o desvio padrão, mais afastadas da média estão as tuas observações. Quanto menor a variância, menor o desvio padrão, mais elas estão juntinhas, coladinhas na média. É isso que é importante saber, fundamentalmente para responder muitas das questões do Enem que discorrem sobre esse assunto. Mas se pedirem para vocês calcularem a variância e o desvio padrão, vocês vão realizar o seguinte cálculo. Observa. Vocês têm aqui na primeira coluna as observações, os valores que vocês estão considerando na situação 1, por exemplo. Esses valores são 7, 8, 1, 7 e 2, certo? A soma desses valores é igual a 25 e, portanto, a média deles é igual a 5, certo? Sabe o que vocês vão fazer agora? Na segunda coluna, vocês vão pegar cada um dos valores, vamos chamar cada um desses valores aqui de valor de x, certo? Vocês vão pegar cada um desses valores e vão subtrair dele o valor correspondente à média, certo? Pega cada um dos valores da tua lista e subtrai dele a média colocando o resultado aqui. 7 menos 5 dá 2. 8 menos 5 dá 3. 1 menos 5 dá menos 4. Depois 7 menos 5 dá 2. E finalmente 2 menos 5 dá menos 3. Gente, vocês observem que se nós simplesmente somássemos as diferenças entre cada valor e a média, nesse momento o resultado daria 0. E eu não faria a menor ideia de qual a variância da minha distribuição. Por quê? Porque a variância tem que ser um número que serve para tu dizer o quão elástica ou o quão coesa é a tua distribuição. Se tu somar variações negativas com variações positivas, o resultado disso aqui sempre vai ser igual à média da tua distribuição, sempre vai ser igual a 0. E vai fazer com que as tuas observações todas sejam neutralizadas em relação à média. Para evitar isso, os matemáticos pensaram numa solução simples. Ao invés de considerar simplesmente as diferenças entre cada observação e a média, a gente vai pegar cada uma dessas diferenças e elevar elas ao quadrado. Sabe por que a gente eleva ao quadrado? A gente eleva ao quadrado porque toda vez que tu elevar um número real positivo ou negativo ao quadrado, o resultado vai obrigatoriamente ser positivo. A única exceção a essa regra é quando tu eleva o 0 ao quadrado. Se tu elevar o 0 ao quadrado, o resultado vai ser igual a 0. Então acompanha a coluna anterior, eu vou elevar ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 ao quadrado vai dar mais 16. 2 ao quadrado vai dar 4. E, finalmente, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Vocês observem que agora eu tenho os quadrados das diferenças entre cada observação e a média revelados na terceira coluna. E eu estou a um passo de representar quem é a variância dessa minha distribuição. Sabe o que tu faz agora? Para calcular a variância, tu faz a média
aritmética dessa coluna. A média aritmética da soma dos quadrados das diferenças entre cada observação e a tua média. É impossível decorar isso assim, ainda mais a 5 dias da prova. Mas é possível se tu lembrar de colocar os elementos na primeira coluna seguidos pela média, as diferenças entre cada elemento e a média na segunda coluna e os quadrados dessas diferenças na terceira, para evitar a neutralização que naturalmente acontece quando a gente simplesmente soma as diferenças. A soma das diferenças sempre vai dar zero, gente. E isso não diz nada para a gente a respeito do grau de variabilidade da nossa distribuição. Calculando a variância, portanto, vocês escreveriam 4 mais 9 mais 16 mais 4 mais 9. 4 mais 9 dá 13, mais 16, 29, mais 4, 33, mais 9, 42, 42, dividido por 5. Olha bem, 42 dividido por 5. E chegam comigo à conclusão de que a variância da minha primeira distribuição é igual a 8,4. Gente, variância é uma medida exagerada de grau de dispersão. Sabe por que exagerada? Porque ela leva em consideração os quadrados das diferenças entre cada observação e a média. Se vocês observarem 7, 8, 1, 7 e 2, nenhum varia 8 para cima nem 8 para baixo em relação à média. Portanto, sabe o que tu faz agora? Tu pega esse valor que corresponde à variância e traz ele de volta para o planeta Terra. Tu elevou ele ao quadrado, tu fez as variações explodirem e todas elas se tornarem positivas com o belo propósito de fazer com que essa variação tivesse significado para ti. Agora, uma vez identificada essa variância, média aritmética da soma dos quadrados das diferenças entre cada observação e a tua média, tu traz de volta isso para o planeta Terra, neutralizando esse quadrado. E é por isso que dizem por aí, tu seguramente já ouviu falar, que o famoso desvio padrão é nada mais, nada menos do que a raiz quadrada da variância. Os mesmos valores que tu elevou ao quadrado antes de somar têm a sua média aritmética determinada para logo em seguida a raiz quadrada tentar minimamente neutralizar o efeito dos quadrados que tu somou e determinar a partir daí, portanto, o valor que corresponde ao teu desvio padrão. O desvio padrão dessa distribuição vai ser aproximadamente igual a 8,4. Se tu calcular o valor da raiz quadrada de 8,4, deixa eu ver se eu calculo aqui para vocês rapidinho, 8,4, a raiz quadrada disso aqui, opa, perdão, demorei um pouquinho, raiz quadrada, agora sim, de 8,4, certo? O resultado disso vai ser igual a 2,89. Eu ia chutar um pouquinho menos que 3, não ia estar tão errado assim. Isso é aproximadamente igual a 2,9. O que significa que, em média, as observações da primeira situação estão se afastando em torno de 2,9 unidades para cima e para baixo da média, o que se confirma se tu parar para pensar que a média é 5. Tu tem observação igual a 8, que está 3 acima da média, tu tem observação igual a 1, que está 4 abaixo da média, e, portanto, naturalmente, a média das distâncias entre as tuas observações e a média da própria distribuição é aproximadamente igual a 2,9. Respirou fundo? Vamos simular aqui a segunda situação, para vocês verem bem a diferença entre a variância e o desvio padrão de cada situação. Então, apaguei a primeira coluna, apaguei a segunda, apaguei a terceira. Vou fazer bem rápido agora para vocês perceberem como o resultado é diferente nas duas situações. Aqui na primeira coluna eu vou colocar 6, 4, 5, 6 e 4. 6, 4, 5, 6 e 4. Vocês reparem que dessa vez, se eu fizer x menos a média, 6 menos 5 vai dar 1. 4 menos 5 menos 1, 5 menos 5 dá 0, olha que interessante, 0, porque o valor é igual à média. 6 menos 5 dá 1, 6 menos 4 dá menos 1. Pega essa cambada e eleva ao quadrado, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1. E tu chega à conclusão comigo de que a variância é igual à média aritmética dessas observações todas, ou seja, soma essa coluna 4 e divide pelo número de observações 5. A variância
é 4/5, ou seja, 0,8. Diminuiu um montão, hein, brother? Não te falei? Diminuiu um montão? Porque dessa vez a tua variância está sendo calculada a partir de uma situação em que os scores estão todos muito próximos da média. A variância reflete isso, traduzindo em um valor mais próximo de zero. E se tu quiser saber o desvio padrão, tu continua calculando ele a partir da raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 0,8. Se nós calcularmos, é claro, ou ele vai deixar indicado, ou ele vai te dar essa raiz no dia da prova do Enem, tá? Não tem calculadora, não tem como calcular. Mas se tu quiser saber quanto é que vale a raiz quadrada de 0,8, eu tenho ela para ti aqui, ela vale aproximadamente 0,9. E vocês vejam de novo, gente, como esse resultado faz total sentido, porque os scores que vocês estão observando aqui, eles se afastam em média um para cima, um para baixo da média, à exceção do 5 que empata com ela. Portanto, a variância, o desvio padrão não chega a ser exatamente 1 por causa daquele 5 que vocês estão vendo ali. Mas a gente pode assumir que esse 0,9 é uma boa tradução do quanto, em média, os scores estão se afastando da média, e é estranho dizer média duas vezes na mesma frase, mas é que a primeira média se refere à distância entre as observações e a segunda serve para que vocês revelem a média da própria distribuição, ou seja, a gente fala média duas vezes, mas está falando de dois elementos estatísticos diferentes. Deu para entender? Gente, se vocês não entenderam o cálculo da variância do desvio padrão estatisticamente falando, não fiquem aflitos, é bastante provável que vocês sequer precisem disso, mas vocês têm que ter consciência, conforme eu mostrei no exemplo, de que a variância aumenta quando a distribuição se torna mais maluca, os scores são mais loucamente distribuídos em torno da média, e a variância diminui, assim como o desvio padrão, quando os scores estão todos ali permeando a média direitinho numa distribuição bem estreita. Desvio grande, dispersão grande. Desvio pequeno, dispersão pequena. Certo isso? Muito bem. Heróis da resistência, ainda somos mais de 650, estão todos de parabéns e vão comigo até o final. Vamos lá que faltam só duas questões na minha lista. Questão de número 7. Olha que fantástico. Em um concurso, as notas finais dos candidatos encontram-se na tabela abaixo. Só para vocês verem, tá, gente, como isso de fato funciona e funciona bem. Em um concurso, as notas finais dos candidatos estão aqui. São 7 candidatos com nota 8, certo? Número de candidatos. 7 candidatos com nota 8, nota. Depois, 2 candidatos com nota 7, certo? Com nota 7. E 1 candidato apenas com nota 9. Com base na tabela apresentada, o que é correto afirmar a respeito da variância das notas finais dos candidatos? Gente, vocês percebam que tem duas respostas ali que têm raiz. Estão vendo? Essas duas respostas que têm raiz, eu estou desconfiado de que estão aí para induzir vocês a calcularem o desvio padrão e não a variância. Calcular o desvio padrão quando ele pede variância é coisa de fenício preguiçoso. É coisa de persa vagabundo, que não gosta de trabalhar, que não gosta de fazer a conta e quer, por intermédio de um atalho cretino, chegar na resposta o mais rápido possível, certo? Nós não vamos fazer isso, nós vamos calcular a variância com base na observação das notas finais. Só que tomem cuidado, isso é uma distribuição de frequência. Portanto, vocês vão ter que começar calculando uma média ponderada, como nós fizemos nos primeiros exercícios da nossa lista. Para calcular a média ponderada, lembra, 7 vezes a nota 8, mais 2 vezes a nota 7, mais 1 vez a nota 9. Tudo dividido por número de candidatos, 7 mais 2 mais 1, candidatos no total, igual a 10, ou seja, 10 é o meu denominador. Te ligou? Mais uma vez, potência de 10 aqui revelada, como costuma acontecer em questão do Enem. 7 vezes 8, na média nós temos 56, mais 2 vezes 7, 14, mais 1 vezes 9 dá 9. 56 mais 14 dá 70 mais 9, 79 dividido por 10. 79 dividido por 10, o que significa que a média dos scores dessa turma está em 7,9. Gente, vocês vejam que isso faz total sentido, porque afinal de contas, dos 10 alunos da turma, 7 tiraram nota 8. 2 tiraram nota 7, o que puxou um pouquinho a média para baixo, e apenas 1 tirou nota 9 e ficou acima da média, puxando ela para cima, certo? O que é suficiente, portanto, para que a gente consiga calcular a nossa
variância. Só que para calcular a variância, gente, vocês vão precisar calcular a soma das diferenças, dos quadrados das diferenças entre cada nota e a média. E, portanto, minha recomendação, construam de novo essa tabela. Construam de novo essa tabela fazendo referência a cada uma das notas. Cada uma das 10 notas na construção da tabela para o cálculo da variância. Vou deixar aqui o 7,9 que corresponde à nossa média. Média 7,9. Certo isso? Tudo sob controle até aqui? Deixa eu deixar aqui o Facebook do curso, por que não? Para que vocês já aproveitem para visitar, já que a aba está aberta mesmo, né? Seus motherfuckers, vocês não fecharam para se concentrar. E vão lá curtir a página do curso no Facebook. Muito bem, a média é 7,9. Eu tenho 7 notas 8. Então eu escrevo assim: 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas 8. Certo? Depois disso eu tenho 2 notas 7, 7, 7. E finalmente eu tenho apenas uma nota 9. Só uma nota 9. Certo? Essas são as minhas observações, esses são os meus x's. Aqui na segunda coluna eu vou colocar x menos a média que já está calculada. E aqui na sequência, para poder compensar as variações para cima e para baixo, eu vou colocar x menos a média elevado ao quadrado. Certo? Conforme eu havia orientado para vocês. Vamos nós então. 8 menos a média 7,9 dá 0,1. E vocês vão ter 0,1 representado aqui, 0,1 representado 7 vezes. Certo? É claro que vocês podiam ter feito essa conta mais rápido, meus amigos. Mas vamos na manha que é para não errar, tá certo? Depois disso, vocês têm 7 menos a média 7,9, vocês têm menos 0,9 duas vezes, menos 0,9. E finalmente vocês têm 9 menos 7,9, o que se traduz em 1,1. Se tu somar aqui 1,1 mais 0,1 7 vezes, vai dar 1,8 menos 0,9 duas vezes, vai dar 0. E por isso que a gente não usa simplesmente as diferenças, porque as diferenças somadas não nos dizem nada a respeito da variabilidade da nossa distribuição. Pega as diferenças agora e eleva todas elas ao quadrado. Se tu elevar 0,1 ao quadrado, pode fazer que tu vai encontrar 0,01. E esse 0,01 tu vai encontrar 7 vezes. 0,01 não contribui praticamente nada com a tua variância 0,01 7 vezes, certo? Depois disso, tu vai ter 0,9. 0,9 vezes 0,9 vai dar 0,81, certo? E esse 0,81 vai aparecer duas vezes. Na sequência, 1,1 ao quadrado vai dar 1,21 e, portanto, essa é a soma que vocês têm para fazer, certo? Vocês têm aí todos os quadrados das diferenças entre cada observação e a média. Vocês têm que calcular na sequência a média aritmética dessa distribuição para calcular a variância. A média aritmética, portanto, vai ser dada simplesmente por 1,21 mais 1,62, 1,21 mais 1,62, que corresponde a esse 0,81 dobrado, mais 0,07, certo? 0,07. É isso aí? Beleza pura. Tá aqui a variância, então, revelada para nós. Acho que isso, né, tchê? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, 0,1. Deixa eu só fazer uma conta de novo aqui, gente, para ver se eu fiz tudo certinho. 0,1 elevado ao quadrado, vezes 0,1. É isso aí mesmo, 0,01. 0,9 vezes 0,9, 0,81. 1,1 vezes 1,1 resulta em 1,21. Certo isso? Muito bem. Se nós somarmos todos esses números aí, 1,21 mais 0,81 mais 0,81, 0,81 mais 0,07, nós vamos encontrar 2,9. 2,9 corresponde à soma dessas diferenças aqui entre cada observação e a média entre elas, que é igual a 7,9, isso mesmo. Então nós encontramos 2,9 dividido por um total de 10. E vocês vejam que junto com vocês eu acabei de descobrir que essa questão não tem resposta. Não tem resposta. Sabe por quê? Porque a variância é 2,9 dividido por 10, ou seja, 0,21.
0,29 não coincide com raiz de 0,65 ou 0,85 ou nada dessas coisas. Vocês podem marcar com convicção resposta letra F, 0,29. E se ele tivesse pedindo desvio padrão, vocês teriam que calcular a raiz quadrada desse 0,29 que vocês estão observando aqui, certo? Que lance fantástico, cara. Será que ele calculou a variância considerando 0,5, 0,65? Não sei exatamente, tá? Eu copiei essa questão agora há pouco de uma lista de exercícios, achei a questão bacana, mas não tinha feito ela, deixei para fazer com vocês, porque eu achei legal um cálculo simples que combina a média ponderada com o cálculo da variância, mas vocês podem ter certeza, a variância é 0,29 e o desvio padrão vai ser raiz quadrada de 0,29. Quem encontrou isso aí, tá tudo sob controle, certo? O pessoal tá dando risada ali, né, velho? Mas às vezes acontece, tá? O pessoal tá dizendo que poderia considerar a média como 8. Jamais, tá, Thiago? Não considera a média como 8, porque isso dá diferença na hora de tu calcular a variância, tá? Esses centésimos que tu tá somando aqui, por incrível que pareça, fazem diferença nessa hora, tá bom? E para finalizar, então, o serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe reclamações dos clientes via telefone. Vamos lá, então, tendo em vista a melhoria desse serviço. Certo? Foram anotados os números de chamadas durante um período de 7 dias consecutivos. Está aí o número de chamadas por dia. Qual o número médio de chamadas dos últimos 7 dias? Bom, basta somar. 3 mais 4, média, item de número 1, soma. 3 mais 4, mais 6, mais 9, mais 5, mais 7, mais 8. E divide o resultado por 7. Bem simples. 3 mais 4, 7, mais 6, 13, mais 9, 22, mais 5, 27, mais 7, 34, mais 8, 42. 42 dividido por 7, resposta 6. Ou seja, em média, foram atendidas 6 chamadas e, portanto, a primeira resposta é verdadeira, certo? Depois disso, ele diz que a variância dos dados vale 4. Vamos para a nossa tabelinha de variância de novo até sair. Olha bem, tá? Tabelinha de variância, eis aqui as observações. Observação menos a média elevada ao quadrado. Cada uma das observações corresponde ao número de atendimentos por dia da semana, certo? Número de atendimentos por dia da semana. Aqui tu tem 3, depois 4, depois 6, 9, 5, 7 e 8, certo? Menos a média é 6, vocês acabaram de calcular. Então vamos lá, 3 menos 6 dá menos 3, 4 menos 6 dá menos 2, 6 menos 6 dá 0, 9 menos 6 dá 3, 5 menos 6 dá menos 1, 7 menos 6 dá 1 e 8 menos 6 dá 2. Se tudo correr bem, essa soma aqui tem que dar 0, certo? 2 mais 3, 6, mais 3, mais 1, 3, mais 3, 6, certo? É isso mesmo? Vamos de novo, aqui, não, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, e aqui menos 3, menos 2, menos 1, menos 6, zerou. Beleza pura. Está tudo dominado, tudo sob controle. Agora eleva ao quadrado, menos 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, 4, aqui 0, 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, 1, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado dá 4, certo? A média aritmética desses números representa a tua variância. Portanto, variância no item 2 vai ser dada por 9 mais 4, 13, mais 9, 22, 23, 24, mais 4, 28. 28 dividido por 28 dividido por 6. Observa. Tem 9 mais 4, 13, de novo. 14, 15, mais 9, 24, mais 4, 28. 28 dividido por 6 não dá número exato. 28 dividido por 6 vai dar aproximadamente 4,6 e, portanto, eis aí a variância dos teus dados. 4,6 não dá 4, a segunda, portanto, é falsa. E tu que tem a variância agora já pode responder a terceira, porque a terceira sugere que tu calcule o desvio padrão dessa observação, e o desvio padrão vai ser dado, deixa eu colocar aqui, sempre pela raiz quadrada da tua variância, 4,6. Raiz quadrada da variância é diferente da raiz de 2, tu conclui que a terceira também está errada. E com isso, encerra mais uma lista, graças a Deus. Está pronto para a prova de estatística, ou melhor, para as questões de estatística do Enem. O desvio não vale raiz de 2, apenas 1 a resposta certa. Encerramos os trabalhos por aqui. Vamos para o Twitter e para o chat para ver o que está acontecendo aqui, tá certo?
28 dividido por 7. Não, dividido... São 7. É verdade, cara. Tá vendo? De novo, coisa do demônio. O cara diz que não vai errar, chega no final e erra. Chupa uma bala, dividi pela média, enlouqueci, eu usei a média nessa coluna, eu não tenho que dividir o 6. Eu tenho que dividir por 7, cabeça. Se eu tenho que dividir por 7, a variância está certa. 28 dividido por 7 dá 4, está certa a variância. Ainda bem que vocês estão no chat para me proteger. Estava indo tudo tão bem. O sujeito resolveu cagar no final. Desvio padrão, esse sim. Raiz quadrada de 4 é 2. E se a raiz quadrada de 4 é 2, então esse 2 representa o teu desvio padrão e não a raiz quadrada de 2, ou seja, pelo menos essa... A gente matou a charada, a resposta não é, como eu falei para vocês, a letra D, Dinamarca, a resposta é letra A, apenas 1 e 2, a variância é 4, a média é 6. Graças a Deus vocês estão aí para me ajudar. Ainda bem, eu já não teria gabaritado o Enem, tá vendo só que sacanagem? Fiquei nervoso mesmo, João, tá vendo? Fiquei nervoso que estava chegando no final, né, cara? Que sacanagem isso aí, né? A Helena acertou, várias pessoas devem ter acertadas, né? Devem ter acertado, mas isso de certa forma... humaniza a aula. É ou não é, velho? Humaniza a aula, né, brother? O professor também erra de vez em quando, se atrapalha, faz umas cagadas, por que não, né? Vamos dar uma olhada no chat aqui. As pessoas estão dizendo a resposta certa da letra A, né? Deixa eu ver, eu já joguei a folha longe aqui, de tanta emoção. Joguei a folha longe, apenas 1 e 2, é isso aí. A resposta é a da letra A, chega de... estatística, vamos ver aqui o que as pessoas estão dizendo, muitos gritos, Esparta, Esparta, heróis da resistência, quase 600 comigo até agora, muito obrigado pelo prestígio e pela presença. Deixa eu ver quem mais está por aqui. A Beatriz está pedindo de novo abraço para a Alfenas, já mandei hoje um abraço para a Alfenas, não tem problema, sempre que eu olho o pessoal pede abraço, é um espetáculo, né? Deixa eu ver o que mais tem por aqui, está perdoado, ainda bem que eu estou perdoado, né, velho, porque vamos combinar, pegadinha do Lu, o Lu me sacaneou me passando uma rasteira aqui na finaleira, né? As pessoas estão dizendo, não é 7, era 7, ei, é 7 no denominador, claro, cara, são 7 dias da semana, vocês são melhores que eu, ainda bem que vocês estão aí para me ajudar, para me proteger, deixa eu ver, por 7, todo mundo enlouqueceu, né, cara, é um negócio fantástico isso aqui, tá certo? Né? As pessoas estão dizendo aqui, deixa eu ver, fora que você só estuda isso pro Enem e nada mais, não é tão assim, né, brother, não é tão impossível assim, né? Diferenças, quadrados das diferenças, soma todo mundo e divide por quantos são. Nem dá barbada, não tem mistério. Só a questão anterior, inclusive, imagino que vocês tenham concordado comigo, né, de que é uma questão incrível, né, os caras terem colocado aquele 065, 075 lá como especulação da variância. Estão me perguntando aqui, amanhã é aula de quê? A Beatriz Almeida perguntando, amanhã de que aula? Amanhã é revisão geral, tá, gente? Vou pegar as competências, selecionar um item de cada competência e tipo, só bola certa amanhã, só golaço, tá certo? Coisas que estarão na prova do domingo e que vocês têm a obrigação de saber, competência por competência, da C1 até a C7, todas elas amanhã, tá certo? Sempre às 20h30, pretendo começar cedo. Hoje, de novo, insisto, comecei um pouquinho mais tarde, só para poder fazer o ajuste do áudio com vocês, né? E eu imagino que o áudio esteja bom até agora, não tem ninguém se queixando, né? Então eu imagino que tenha dado tudo certo, tá? As pessoas estão perguntando, Wesley aqui, cada dia uma aula diferente, é isso aí mesmo, Wesley, tá? Amanhã vai ter revisão geral comigo. Quinta-feira me salva, Miguel Andorf assume aqui as picapes para resolver alguns exercícios do Enem com vocês. Na sexta, pré-prova de Ciências da Natureza, Ciências Humanas. No sábado, pré-prova de Linguagens e Códigos Matemática. Domingo de manhã, a hora da verdade, só os fortes sobrevivem. Comigo aqui às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, horário brasileiro de verão. E de noite ainda temos o pós-venda, temos o pós-prova para comentar e ver se a gente conseguiu acertar alguma coisa durante essa semana. Eis que diz aqui quem? Elias Vaz. Professor não erra, se engana. Gostei, Elias. Gostei. Aliás, quero pedir desculpa para o João Mesquita que está me assistindo. João Mesquita, isso acontece, né? Tu sabe, esse tipo de coisa acontece. Quem sabe faz ao vivo, né, velho? E ao vivo e documentado para o universo, espaço sideral, como diria o nosso herói Away Newser, certo? Deixa eu dar uma olhada no Twitter aqui, ver o que as pessoas se manifestaram, tá certo? Aula do Gustavo bombando mais. Olha que fantástico isso aqui, gente. Deixa eu tirar aqui o twitter.com/MateATCTV, tá certo? Olha que sensacional isso aqui. Aula do Gustavo bombando mais que a novela das 9. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Olha aí, cara. Não é sensacional, Gabriela? Muito obrigado, né? Eu não sei se concorrer com a novela das 9, assim, mas enfim, do jeito que essa novela antes. Questão 7, organizada pelo amigo Nu. É verdade, tem toda a razão. Vamos ver quem mais aqui está se manifestando. Lidiane dizendo, professor Gustavo Reis,
Vou comprar briga com os professores. Deveria dar aula na escola, tá ensinando na revisão que o professor não ensinou o ano todo. Pô, Lidia, não sacaneia o professor. Pede para ele dar uma aulinha disso até o final da semana. Ainda dá tempo, tem bastante tempo até o Enem. Se tiver assim, deixa eu ver, cheguei atrasada, mas cheguei. Isso é importante, Amanda. Antes tarde do que mais tarde, tá certo? Isso tudo é importante. A aula vai ficar no YouTube? Vai, sim. Senhor meu xará Gustavo, a aula vai no YouTube e vai ficar disponível. Inclusive, daqui a pouco eu já edito, corto o final e fica tudo numa boa, tá certo? Meu querido co-irmão Andreas, grande sofredor, como vocês podem perceber, por esse jaleco que ele usa na cor azul. Super aula, Gustavo Reis, Esparta, Enem, Mate, ETC. Tamo junto. Eu de vermelho e tu de azul, mas todo mundo é amigo, isso é o mais importante. Deixa eu ver por aqui o que mais acontecendo. Projeto UNB pelo Enem, com a ajuda do Mate ETC e do professor Gustavo Reis. Cecília, muito obrigado pela presença, pelo prestígio. Alessandra dizendo mais uma aula ótima hoje, muito legal. Amanda, não vou esquecer hoje. Um abraço para o Piauí. Pessoas do Piauí nos assistem nesse momento, 1 hora antes da gente. Um grande abraço para o pessoal daí. Aliás, para o pessoal do Nordeste, em geral, que nos assiste e nos assiste bastante, mas como sempre, um abraço muito especial para os meus queridos espartanos presenciais, que estão comigo aqui até agora, 22 horas e 28 minutos, ainda me aturando, certo? Não sei se isso é um elogio ou o quê, mas diz o Pânico na Band, mais uma vez, Pânico no Comando, que a minha voz é igualzinha a do Rafinha Bastos. Só me faltam alguns seguidores no Twitter, né? Eu estou com 1.800, mais ou menos, faltam alguns para a gente chegar lá. Estatística, segundo a Maria Catarina, é coisa do Lu. Será mesmo? Será mesmo? Acho que tu não estudou probabilidade o suficiente. Se tu tem essa opinião. Recife também está assistindo, olha ali, Renata Mesquita de Recife. Estão em Recife vocês? Eu pensei que vocês estavam em Natal, cara. Não sei quem mais está por aí. As pessoas estão se manifestando aqui, se identificando, né? Beatriz, imagino que de Brasília, o NB gritando. Pessoal de Pelotas aqui, Miele Ferreira e F Sul Pelotas, é isso mesmo? E agora sou comunicado de que o áudio às vezes fica cortando. Pode ser que a pilha esteja indo para o saco, né? É um risco, né? Porque eu falo bastante aqui, essas aulas são aulas longas, né? Quem vai assistir novela com o Enem no sábado? Eu acho improvável, né? Essa altura do campeonato. Um grande abraço, Daiane Salvador, tá aqui mais uma vez, beleza. É um negócio sensacional. Um abraço para Varginha também. Quem diz aqui para eu mandar um abraço para Varginha é a Stephanie. Olha lá o Juan de Roraima. Ontem nós tapamos o Brasil de ponta a ponta e hoje eu tenho certeza não foi diferente. Um grande abraço para o pessoal de Roraima, o pessoal de Uberlândia, o pessoal de Minas Gerais que nos assiste muito, tá aqui presente. Cara, isso é um negócio realmente absolutamente sensacional. Giro rápido das redes sociais, o meu Twitter, Prof. Gustavo Reis, para quem não me adicionou ainda, fique à vontade de fazer isso assim que a aula acabar, me seguir no Twitter, a gente mantém contato por lá também, sempre bacana poder manter contato com vocês. O Twitter do curso, twitter.com/mateetc, um Twitter um pouquinho mais sisudo, corporativo, mas a gente também dá ênfase para notícias do mundo da educação, dos estágios, da escolha profissional, dessas coisas que afligem os alunos e ex-alunos espartanos com quem eu tenho a honra de conviver. facebook.com/mateetc, tu tem uma missão, espartano, que está aqui até agora, vai até lá e deixa a tua polegarizada. Éramos quase 6.300 hoje e subindo a passos largos todo dia. Essa semana é só entrar no ar que o negócio explode. Depois disso, o canal do YouTube, competências 1, 2 e 3, estão prestigiadas no canal do YouTube. Vocês podem ir até lá, assistir as aulas, ver questões resolvidas. E a gente tem algumas coisinhas que a gente vai lançar, mas não para esse ano, só para o ano que vem, e vão interessar não só quem passa pelo Enem agora, mas também quem chegar à conclusão, e não tem vaga para todo mundo, né, de que ainda não foi a sua vez. Nós teremos coisinhas no ano que vem para poder compartilhar com vocês. Isso vai ser muito bacana. O website, para quem quiser saber mais a respeito do que a gente apronta presencialmente aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, capital espartana, é o mateetc.com. Ângela de Goiânia, um grande abraço, pessoal de Goiás aí presente. Um grande abraço para o Acre. Ô, Josué, tu tá mesmo no Acre, velho. O Acre existe mesmo, cara. Porra, eu falei na minha palestra que o Acre não existia, teve uns caras que se morderam a full comigo. Mas é que é uma sacanagem, né? O pessoal do Brasil inteiro sacaneia gaúcho, não sacaneia? Toda vez que eu tô no meio do pessoal dos outros estados, sempre rola piada de gaúcho, sacanagem, aquela coisa toda, sabe?
E é isso aí, né, velho? Sacaneia o mineiro, mineirinho, que é jeitinho, pãozinho de queijo, né? Sacaneia os baianos, diz que os baianos são preguiçosos, diz que o paulista tem um sotaque estranho e que o carioca, né, vai te assaltar e o corintiano também. Os caras dizem isso, cara. Mas é sacanagem do povo que se gosta, que se curte, por que não? Né? E é assim que as coisas andam. A gente tem que perder um pouco desse peso, né, de achar que toda vez que os caras contam uma piada a respeito da gente, é porque querem nos sacanear. Pelo contrário, tu não sacaneia os teus amigos? Pensa bem, quanto mais amigo teu, mais tu xinga, é ou não é? É assim que funcionam as coisas, né? Se o cara é puta faixa teu, tu bate nas costas dele e diz, e aí, seu viadão, aquele que o cara não é, né? Se for, de repente, pode considerar um elogio. Diga não à homofobia, isso é muito importante sempre da gente registrar. Manda um abraço para Recife, já mandei, tá aí a Fabielle, fantástico. Tá aí o meu querido espartano presencial, Canoas presente, muito bem, Fernandão, é isso aí, brother. Lance espetacular, olha ali, ó. O pai do meu amigo, da Juliana Oliveira, mora no Acre, ela em Uruguaiana, os caras gostam de fronteira mesmo, né, Juliana? É um negócio espetacular. A Deodato Reis mandando o Vitor dormir porque amanhã o Inter joga. É, muito importante. Amanhã, inclusive, eu tenho que calibrar o horário da aula. Eu não sei ainda qual é o horário do jogo do Inter, mas também, né? Se for no horário da aula, paciência, o seu AD fica mandando o boletim. Como vocês viram, o seu AD, a lenda viva, está ativo nesse momento no chat. Placiano dizendo, quero uma camiseta. É, meu amigo Placiano, tu quer e um monte de gente também quer, mas fica frio até o final da semana. Instruções sobre como participar do nosso segundo concurso cultural, valendo uma bela camiseta espartana, aliás, mais de uma, para a gente mandar para todo o Brasil, certo? Porque olha, na elegância, na classe, na sofisticação, o sujeito aparecer com essa camiseta para fazer uma prova. Flávio Matos se achando o único paulista? Jamais, Flávio. Toda vez que eu abro as transmissões, à exceção do Rio Grande do Sul, São Paulo é o estado que mais acompanha as nossas transmissões, então tu seguramente não está sozinho, tá certo? Daiane dizendo, sou prova viva de que baiano não é preguiçoso, tá certo? É isso aí, né, Daiane? E eu sou prova viva de que nem todo gaúcho é viado, tá vendo? É o que os caras dizem, mas cansam de sacanear, né, brother? É um negócio muito impressionante, tá certo? Mandei um abraço para Recife, Goiânia, beleza. Então acho que é isso, né? Bela aula, professor do Carlos, muito obrigado para todo mundo. Era esse o recado então, galera do Surf. Nos encontraremos aqui amanhã, 8h30 em ponto. Prometo iniciar a transmissão mais cedo, inclusive, para que vocês possam me ajudar a chamarmos os amigos e conseguirmos romper, por que não, a barreira das 1000 pessoas assistindo a aula. Ontem foram mais de 900, hoje foram cerca de 800. Nós temos que reverter essa tendência e transformar isso numa exponencial crescente até o final da semana, por que não? Com a ajuda de vocês, eu sei que eu posso. Nós podemos qualquer coisa, nós podemos até arrebentar, estraçalhar na maldita e imprevisível prova de matemática do Enem, que tem muitas questões elaboradas pelo nosso amigo Lu, certo? Mas estaremos bem preparados aqui. Essa foi só a segunda do nosso total de 8 sessões, 7 antes do Enem e uma depois, e eu conto com todos vocês por aqui. Quiserem conversar comigo, me procurem no Facebook, no Twitter, entrem em contato, eu respondo todo mundo, pode ser nas primeiras horas da madrugada, mas sem dúvida eu não deixo ninguém sem resposta, valeu? Muito obrigado pelo prestígio, pela presença, o Projac de Esparta se despede, um abraço, tchau!